Como transcorria a existência nos primeiros capítulos da Bíblia, especialmente no livro de Gênesis, deparamo-nos com um mundo notavelmente distinto, uma era anterior ao dilúvio. Essa época, frequentemente envolvida em várias interpretações, representa um estágio inicial da humanidade caracterizado por expectativas de vida prolongadas, interações entre o divino e o humano, e uma proximidade com Deus e a narrativa da criação. Figuras como Adão, Eva, Caim, Abel e, eventualmente, Noé oferecem visões de uma existência que parece ser compreensível. Diversas forças se agrupam para desencadear o evento diluviano: Satanás e os seres celestiais caídos. O acontecimento primordial que conduziu ao dilúvio ocorreu antes da criação do mundo, conforme revelado na história bíblica em Jó 38, no versículos 4 a 7. Deus revela um evento que se desenrolou antes da criação do mundo, no qual os filhos de Deus testemunharam a formação da terra e celebraram a glória, o poder e a sabedoria de Deus nesse processo. Antes do dilúvio, existia um ser decaído, embora a Bíblia apenas faça referências breves a esses seres celestiais caídos, pois a grande maioria dos anjos no céu nunca se desviou ou se voltou para o mal. Alguns tomaram essa decisão, recordando que o céu inicialmente seria o lar deles pela eternidade, mas agora encontram-se caídos. O que provocou todo esse desdobramento foi o livre-arbítrio dos anjos, e sua queda pode ser compreendida nesses termos de livre escolha. O livro de Judas deixa isso explicitamente claro. E os anjos que não mantiveram seu lugar designado de poder, mas abandonaram sua habitação apropriada. Esses foram mantidos em correntes eternas, sob a espessa escuridão até o julgamento do grande dia. Judas concluiu que os anjos não conservaram sua autoridade adequada. A expressão autoridade adequada pode ser interpretada como norma ou ponto de partida. Os anjos foram criados especificamente para residir no céu com Deus, adorando-o e seguindo suas ordens, assim como os humanos foram destinados a habitar na terra. Apesar disso, esses anjos abandonaram seu início, o que é outra forma de dizer que saíram de sua localização inicial no céu. Satanás, que se mascara como um anjo de luz, lidera esses anjos. A grande rebelião, como alguns a chamam, foi um evento em que Satanás e uma legião de anjos celestiais travaram uma guerra contra Deus e seus anjos na tentativa de subverter a autoridade divina na esfera eterna. O diabo elaborou um plano para suplantar Deus, seu Criador, e ele e os anjos que o seguiram acabaram sendo derrotados no conflito. Temos um relato disso pelo próprio Jesus, que estava presente. Jesus falou sobre a glória e majestade que compartilhava com Deus Pai antes que o mundo existisse. João 17, 5. Agora, o Pai exalta Jesus consigo mesmo, revelando a glória e majestade que compartilhavam antes da existência do mundo. Jesus afirma: "Eu vi Satanás cair como um raio do céu." Como se percebe, Satanás vai além da imagem convencional de uma figura vermelha com chifres e tridente. Ele é uma entidade ancestral com genuíno poder espiritual, utilizado para o mal e objetivos egoístas. Não estamos combatendo contra carne e sangue, conforme Paulo afirmou. Estamos envolvidos em uma batalha, mas não contra seres humanos. Várias passagens na Bíblia indicam claramente essa organização. Uma guerra espiritual se desencadeou, um conflito entre dois reinos, um governado por Deus, o príncipe da paz, enquanto o outro é governado por Satanás, o príncipe das trevas que, após ser expulso do céu, comprometeu-se com seus seguidores e formou o reino rebelde. No Jardim do Éden, Satanás lançou seu primeiro ataque contra a autoridade de Deus na terra. Satanás considerava a terra como seu domínio e via Adão e Eva como invasores do território que ele reivindicava como seu. Se Deus criou a humanidade para habitar na terra e estabelecer seu reino, Satanás precisava conceber um plano de ataque. Quando Deus criou o mundo pela primeira vez, havia um local chamado Éden, cujo significado na língua hebraica é alegria ou felicidade. Era um lugar de provisão, onde o homem poderia encontrar-se com Deus, conforme Gênesis 3, 8. No Jardim Perfeito existia uma árvore especial chamada a Árvore do Conhecimento do Bem e do Mal. Deus instruiu Adão e Eva a não comerem dessa árvore específica. Satanás buscou frustrar o destino do homem. Como o diabo, a antiga serpente aproximou-se de Eva
empregou 3 táticas estratégicas contra ela. A primeira foi a dúvida. É assim que Deus disse? Gênesis 3:1. Gênesis 3:1. É quase possível imaginar o pai da mentira interagindo com Eva. O enganador utilizou sua segunda estratégia, a suposição, para fazer Eva questionar se as consequências de sua desobediência realmente resultariam em morte, contrariando o que Deus havia afirmado. Certamente não morrereis. Gênesis 3:4. A abordagem final utilizada por ele foi a tentação. Deus ficou desapontado com a desobediência. Adão e Eva não poderiam mais permanecer no jardim do Éden. Eles já haviam cometido o erro de comer o fruto proibido. O contra-ataque subversivo de Satanás sobrecarregou completamente os humanos. No entanto, Deus estabeleceu uma frente no jardim do Éden, prometendo que a cabeça da serpente seria ferida pela semente da mulher, revertendo as situações contra o tentador. Antes de expulsar Adão e Eva do jardim, Deus demonstrou seu completo domínio sobre Satanás. O primeiro ato de homicídio, Caim e Abel, conforme registrado em Gênesis 4. Alguém observou que o pecado cometido pelo inicial levou o segundo a assassinar o terceiro. Apesar de Adão e Eva serem expulsos do Éden, Deus prosseguiu abençoando-os. Eva deu à luz 2 filhos, Caim e Abel, com a assistência do Senhor. Ambos os filhos cresceram ouvindo narrativas sobre Deus e compreendiam que deveriam fazer oferendas ao seu Criador. Ambos se apresentaram prontos para adorar ao longo do tempo. No entanto, enquanto o Senhor demonstrava interesse em Abel e sua oferta, não manifestava o mesmo por Caim e sua oferta, o que inflamou Caim. Apesar do alerta divino para que ele controlasse o pecado, Caim engana seu irmão, o assassina, o sepulta e o renega completamente. Sou eu o zelador de meu irmão? Ele questiona, temendo represálias por seu crime. Deus colocou um sinal em Caim para resguardá-lo, declarando que qualquer um que ceifasse a vida de Caim sofreria vingança 7 vezes mais. Gênesis 4:15. Caim foi punido ao tornar-se um errante inquieto, distante de seu lar e família. Após a reprimenda divina, Caim partiu para residir em um local denominado Terra de Nod, a leste do Éden. Nessa região, erigiu uma cidade e a nomeou em homenagem a seu filho Enoque. Seus descendentes incluíram personalidades influentes de sua era: Jabal, progenitor daqueles que habitam em tendas e lidam com gado; Jubal, patriarca de todos que tocam instrumentos de cordas e tubos; e Tubal-Caim, que forjava ferramentas de bronze e ferro. Gênesis 4, 17 a 22. O que se desenrola após a punição de Caim é a narrativa de 2 famílias, um tema constante em Gênesis. Lamentavelmente, os métodos homicidas de Caim foram transmitidos por sua linhagem. Encontramos um indivíduo se gabando de sua própria violência e, ao chegarmos a seu tataraneto, o mal estava se disseminando. O plano perfeito de Deus compreende apenas 4 capítulos e já nos deparamos com pessoas se regozijando em derramamento de sangue e desconsiderando o desígnio divino para o matrimônio. Antes do dilúvio, a poligamia também se propagou na linhagem de Caim. Até então, um homem e uma mulher permaneciam casados para toda a vida, mas os descendentes de Caim adotaram a prática de ter múltiplas esposas. Em contraposição à linhagem de Caim, Deus estabeleceu uma nova árvore genealógica. Ele proporcionou a Eva um filho chamado Sete, em substituição a Abel. Sete exemplificou o mesmo tipo de adoração praticada por seu falecido irmão Abel. À medida que as pessoas começaram a invocar o nome do Senhor em relação a Sete, contrastando com a adoração orgulhosa de Caim, Abel e Sete adoravam de maneira humilde, clamando a Deus. Judas 11. Gênesis 4. Tu menciona que Abel, sendo pastor de ovelhas, sugere a definição precoce de papéis com base nas necessidades e habilidades específicas. Tubal-Caim, descendente de Caim, tornou-se mentor de todos os artífices em bronze e ferro, conforme Gênesis 4:22, marcando o surgimento de profissões especializadas como a metalurgia. Jubal, outro descendente de Caim, foi pioneiro na música, sendo o pai de todos os que tocam harpa e flauta, segundo Gênesis 4:21. Estes papéis contribuíram para a complexidade e organização da sociedade, pavimentando o caminho para formas mais avançadas de civilização. Apesar do avanço em habilidades e ocupações,
A vida pré-dilúvio não era isenta de imperfeições ou felicidade. Conforme Gênesis 5, a Bíblia relata a observação divina da maldade crescente na humanidade, onde os pensamentos do coração humano eram continuamente maus. Em resumo, antes do dilúvio, a humanidade expandiu-se e diversificou-se, as famílias evoluíram para tribos, os papéis transformaram-se em profissões, e a civilização deu seus primeiros passos. A invasão dos Nefilins, liderada por Satanás como autoproclamado comandante do reino das trevas, ocorreu quando os anjos caídos se uniram às filhas dos homens, conforme Gênesis capítulo 6, versículos 1 e 2. Os filhos de Deus, interpretados como anjos no livro de Jó, representam 2/3 dos anjos que permaneceram com Deus, enquanto o restante, liderado por Satanás, tornou-se anjos caídos. Sentindo-se ameaçado, o príncipe das trevas convocou suas legiões do mal para infiltrar a humanidade. Esses anjos caídos desceram à terra, dando origem aos Nefilins ou gigantes. A invasão satânica do Gênesis 6 corrompeu o mundo inteiro. Os filhos de Deus, entendidos como demônios ou anjos em rebelião, uniram-se às filhas dos homens, resultando na corrupção generalizada, conforme Gênesis capítulo 6, versículos 1 ao 5. Nos primeiros capítulos de Gênesis, especialmente em Gênesis 6, 3 ao 5, a narrativa bíblica pinta um quadro do mundo anterior ao dilúvio. O Senhor declarou: "O meu espírito não permanecerá para sempre no homem, pois ele é carne, mas seus dias serão 120 anos. Nefilins estavam presentes na terra, e quando os filhos de Deus se uniram às filhas dos homens, geraram filhos, tornando-se heróis renomados. O Senhor, ao observar a grande maldade da humanidade e as inclinações malignas de seus corações, tomou conhecimento da necessidade de intervenção, como registrado em Gênesis 6, 1 ao 5. A terra não se caracterizava por paz ou benevolência, mas sim por pecado, violência e corrupção moral. Visualize um mundo onde as pessoas são consumidas por seus próprios desejos, sempre buscando satisfazer suas vontades, pouco se importando com o impacto nos outros. Honestidade, integridade e bondade são negligenciadas e até mal compreendidas. Em vez disso, o engano e a manipulação dominam o cenário. Cada indivíduo está centrado em si mesmo, e a sociedade se desintegra devido ao egoísmo e à maldade. Nesse ambiente, as famílias não representam refúgios de amor e apoio, mas sim campos de batalha marcados por enganos e traições. Os vizinhos não se dedicam ao cuidado mútuo, mas buscam explorar uns aos outros. Os governos não são entidades de justiça, mas sim sistemas opressores que sustentam a dominação dos poderosos sobre os fracos. Agora, inserido nesse mundo tumultuado, emerge um acontecimento peculiar: os Nefilins. Esses seres não eram comuns, destacando-se por sua força extraordinária e estatura imponente, mas curiosamente, pareciam agravar ainda mais os problemas do mundo. Eram admirados, temidos e possivelmente até reverenciados, afastando as pessoas ainda mais do verdadeiro Deus que as criara. Embora sua força fosse objeto de fascínio, eles faziam parte de um mundo afundando cada vez mais em caos e pecado. Nesse contexto, Deus percebeu a decadência espiritual e moral da humanidade, uma queda espiritual. Houve um pesar divino pela criação, a humanidade, que era a joia do ato criador. Em vez de viver em harmonia entre si e com o mundo, as pessoas estavam imersas em violência, maldade e engano. Deus olhou para sua criação e experimentou uma tristeza profunda. A Bíblia relata que o Senhor se entristeceu por ter criado os seres humanos na terra e que seu coração estava profundamente perturbado. Gênesis 6, versão internacional. Foi uma tristeza divina, uma dor tão intensa que ultrapassou a compreensão humana. Imagine um pai desolado pelas ações de um filho desviado, mas amplificado infinitamente. Assim, em sua grande tristeza, Deus tomou uma decisão difícil. Gênesis 6, 7, versão amplificada. Então o Senhor disse: "Vou exterminar a humanidade que criei da face da terra, tanto o homem como os animais, os répteis e as aves do céu, porque me arrependo de tê-los feito." Deus ficou consternado com as ações das pessoas que ele criara e não teve outra escolha senão remediar um mundo mergulhado no caos. Noé, um homem íntegro,
emergiu como uma luz de esperança mesmo no meio dessa fase sombria da narrativa humana. Noé encontrou favor e benevolência aos olhos do Senhor. Gênesis 6, 8, versão amplificada. O mundo havia se desviado, mas Noé destacou-se como um farol de esperança, uma figura de integridade e fé. Gênesis 6, 9, versão amplificada. Ele era um homem correto, alinhado com Deus, íntegro em uma era corrompida. Noé mantinha uma comunhão constante com Deus. Nascido na linhagem de Adão, descendendo por Sete, Enoque, Quenã e diversos outros antecessores que preservaram a chama da retidão através das gerações, essa linhagem eventualmente conduziu a Noé. Ele não apenas carregava a tocha, mas permitia que ela irradiasse intensamente em sua vida. Além disso, Noé era um homem de família, pai de 3 filhos, Sem, Cam e Jafé. Como um pai carinhoso e marido fiel, ele instilou nos filhos as mesmas virtudes que possuía em seu coração. Apesar da escuridão circundante, a Arca de Noé representava um refúgio de piedade. Mesmo quando Deus revelou sua dolorosa decisão de erradicar a maldade que assolava a terra por meio de um dilúvio que submergiria toda criatura viva, a fé de Noé permaneceu inabalável. Ele compreendeu a gravidade da tarefa à frente e a aceitou com um coração pesado, porém determinado. Deus disse: "Estou decidido a dar um fim a toda a humanidade, porque a terra está cheia de violência por causa deles. Eu, com certeza, vou destruir tanto eles quanto a terra." Gênesis 6:13. Deus julgou Noé digno de ser o guardião de um novo começo para a humanidade. Noé realizou as instruções divinas, mesmo diante do escárnio e da incredulidade daqueles ao seu redor. Ele investiu anos construindo a arca, advertindo as pessoas sobre a iminência do dilúvio e aguardando o momento em que Deus o selaria, junto com sua família, dentro desse colossal refúgio de madeira. Quando o céu finalmente se abriu e a terra foi submersa pelas águas, as virtudes de Noé tornaram-se a pedra angular de um novo mundo. Sua lealdade e obediência preservaram a vida, e de sua linhagem surgiria uma nação em uma terra purificada. Assim, em um mundo que se afundava no caos, a luz de Noé brilhava com mais intensidade, um testemunho do poder duradouro da virtude e da fé diante de uma escuridão avassaladora. O pacto de Deus com Noé, Gênesis 6, 17 ao 22. A arca era o santuário familiar de Noé, uma embarcação para elevá-los acima das águas que logo envolveriam a terra. Deus instruiu Noé a construir uma arca de madeira de gofer, a criar compartimentos na arca e a revesti-la interna e externamente com betume. Gênesis 6:14. Deus forneceu dimensões, esquemas e planos detalhados para a arca. Não era uma embarcação ordinária, era uma nave especial projetada para preservar os últimos seres vivos quando o mundo fosse inundado. Gênesis 6, 14 ao 16. A arca deveria ter 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura, devidamente equipada com uma entrada e uma abertura para a luz e dividida em vários andares, adaptando as dimensões para as medidas contemporâneas. Isso equivaleria a 400 pés de comprimento, 75 pés de largura e 45 pés de altura. Contaria com uma entrada e uma abertura para a luz, sendo dividida em distintos níveis. Deus expressou: "É assim que você deve construí-la." Gênesis 6:15. E assim, Noé iniciou a colossal empreitada de edificar a arca. A tarefa não foi simples. Muitos zombavam dele, questionando sua sanidade, mas Noé mantinha sua fé. Com o passar dos anos e a madeira tomando forma, uma grandiosa arca erguia-se majestosa, uma evidência incontestável da obediência e lealdade de Noé. Deus também forneceu a Noé orientações sobre quem e o que deveria ser levado para a arca. Sua esposa e seus filhos, Sem, Cam e Jafé, acompanhados de suas respectivas esposas, deveriam entrar a bordo. Adicionalmente, Deus instruiu Noé a trazer para a arca 2 representantes de cada espécie viva, macho e fêmea, para preservar a vida. Ele deveria levar 7 exemplares de cada animal considerado puro, um macho e sua fêmea, e 2 de cada animal considerado impuro, um macho e sua fêmea. Também foi ordenado que Noé levasse 7 de cada tipo de ave do céu, macho e fêmea,
com o objetivo de garantir a preservação de suas espécies na superfície da terra. Gênesis 7, versículos 2 e 3. Noé seguiu todas as orientações divinas, conforme descrito no versículo 22 de Gênesis 6. O texto se refere ao período que antecede o dilúvio. Não oferece detalhes específicos sobre as características do mundo antes do dilúvio. Não esqueça que a nossa arca é Jesus Cristo. Ele é o nosso refúgio em tempos de tempestades. Jesus falou que o fim dos tempos seria como nos tempos de Noé. Tudo estava normal e de repente veio o fim. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus.